Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar de hidrostática, que vem do grego hidro é água e estática é parado, ou seja, essa é a parte da física que trata da água e dos fluidos de forma geral de outros líquidos em repouso. E até agora a gente tratou da física dos objetos usando como base a massa. Porém, quando a gente fala de fluidos, a gente usa uma outra propriedade, a densidade. E a densidade é medida por massa sobre volume, tendo como unidade no sistema internacional quilograma sobre metros cúbicos. Mas existe uma outra importante qualidade nos líquidos, que é muito importante para os alpinistas e para os mergulhadores: a pressão. Essa grandeza é calculada com pressão igual a força sobre área e medida em newtons sobre metros quadrados, que no sistema internacional é conhecido como Pascal. Mas para entender isso tudo, vamos pensar em um simples prego. Se a gente tem a partezinha mais fininha do prego e a gente pisa com o pé em cima, obviamente a gente vai se machucar, provavelmente vai até ter um corte na nossa pele. Agora, se você pega uma cama de pregos e pisa em cima, nada acontece. Você deita em cima da cama, nada acontece. Mas por quê? Simplesmente porque você aumentou a área de contato dos pregos com o seu pé ou com o seu corpo inteiro, se você resolver deitar nessa cama. Ou seja, a pressão exercida pelos pregos é muito menor no nosso pé do que se fosse um prego só por esse aumento da área. Eu acabei de falar que no sistema internacional se utiliza Pascal como unidade da pressão. Porém, em vários exercícios, você vai ver que a pressão é igual a 1 atm, ou uma atmosfera, né, que é o nome. Mas o que é isso? Uma atmosfera equivale à pressão que a atmosfera exerce na superfície terrestre. E ela é igual a 10 elevado à quinta Pascal, ou a 76 centímetros de mercúrio. What? Foi rápido demais, eu sei. Vamos com calma aqui. Isso é explicado pelo experimento de Torricelli, em que temos um aparato como esse e a pressão atmosférica age no mercúrio o fazendo subir pelo tubo, um total de 76 centímetros. E é daí que vem esses 76 centímetros igual a uma atmosfera. Agora, quando você mergulha em uma piscina, você sente a pressão aumentando sobre você, certo? Afinal, quanto mais fundo, mais líquido tem acima de você fazendo pressão sobre o seu corpo. E tem um jeito muito fácil de calcular qual é a pressão que essa água exerce sobre você. A fórmula é a seguinte: pressão igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes H, que é a altura em que você está. Inclusive, se você quiser saber a diferença de pressão do rasinho para o fundo da piscina, é o ΔP, que é a variação da pressão, é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes ΔH, que seria a diferença de altura que tem ali. Aproveitando essa formulinha, vamos pensar como a gente poderia medir a pressão de um pneu. Se ligarmos um pneu nesse aparato aqui, o lado que tiver maior pressão vai empurrar a água, fazendo com que suba o nível dela no outro lado do tubo, criando uma diferença nas alturas de água entre os dois lados. Nesse caso, a pressão dentro do pneu é bem maior que a pressão atmosférica. Isso vai gerar um ΔH no lado oposto do tubo. Com isso, a gente pode usar nossa querida formulinha para calcular a diferença de pressão é igual a D vezes G vezes ΔH. Só que a diferença de pressão nesse caso vai ser a pressão do pneu menos a pressão atmosférica. Portanto, a pressão do pneu vai ser igual a pressão atmosférica mais D vezes G vezes ΔH. Só que tem um jeito de você cancelar e ignorar a pressão atmosférica. Imagina essa situação. Vamos supor que nesse tubinho as duas extremidades estejam abertas e os dois fluidos sejam de densidades diferentes, como água e óleo, por exemplo. Vocês concordam que a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B? Desmembrando essas equações, a gente vai ver que você vai cancelar a pressão atmosférica dos dois lados. Então, basicamente, nesse tipo de problema, você pode ignorar a pressão atmosférica completamente. Quando você solta um objeto na piscina, existem três coisas que podem acontecer com ele. Ou ele vai flutuar, ou ele vai afundar, ou ele vai afundar, só que ele não vai chegar no fundo da piscina. Vamos pegar esse último caso. Que forças estão agindo nesta bola que está parada no meio da piscina, nem encostando no fundo e nem flutuando? Com certeza, a força peso está agindo sobre esse corpo. Porém, tem que ter uma outra força no sentido oposto para ele se manter parado naquele local. Essa força é o que nós chamamos de empuxo. O empuxo é igual ao peso de líquido deslocado. Ou seja, empuxo igual a massa do líquido vezes a gravidade. Só que a massa do líquido está na fórmula da densidade. Portanto, o empuxo é igual a densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade. Para um objeto ficar parado, o peso do corpo é igual ao empuxo. Portanto, a densidade do corpo tem que ser igual à densidade do líquido. Já para o corpo ir para o fundo da piscina ou do rio, o peso do corpo tem que ser maior que o empuxo. Portanto, a densidade do corpo tem que ser maior que a densidade do líquido. Já para o corpo boiar, o peso do corpo tem que ser menor que o empuxo. E por isso a densidade do corpo tem que ser menor que a densidade do líquido. E é justamente por causa deste empuxo que quando você pega
algum objeto dentro da piscina, ele parece muito mais leve do que fora da piscina. Você consegue segurar alguém dentro da piscina muito mais tranquilamente do que segurar alguém no colo fora da piscina. Agora, é exatamente essa perguntinha que eu deixo para vocês. O quão diferente é o peso aparente de um objeto dentro da água em comparação com o peso real dele? É isso, galera. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.